Olá, Touro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para a previsão de fevereiro de 2023. Taurinos, eu sou Amanda, vou fazer a leitura de vocês. Touro, a leitura é geral. Se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, a ascendente e a Vênus para obterem maior orientação, ok? Muito bem, taurinos e taurinas. Vamos começar com a leitura. Vamos ver como que vai ser para vocês esse mês de fevereiro. Signo de Touro. Bom, Touro, eu vejo que vocês vão estar aqui numa energia bastante protetiva aqui. Por mais que não exista uma ameaça iminente, vocês vão se colocar aqui, por vezes, a se defender. Toda essa sensação, esse sentimento que vocês estão tendo, é porque vocês escutaram alguma conversa, ou um cenário de um ambiente, ele começou a sofrer ali alterações e isso colocou vocês ali num estado de defensiva. O que vocês precisam entender, Touro, é que vocês não estão sob ameaça. Então, o que vocês conquistaram ou o que vocês estão ali mantendo vai continuar se mantendo seguro. Então, não tem aqui perdas, não tem aqui prejuízos. Mas por causa de uma situação que está sendo observada, está gerando essa insegurança de que se eu não tomar partido no momento, se eu não proteger, pode ser que isso sobrecaia em mim. Então, dentro aqui de um ambiente profissional, vocês poderiam estar notando algumas alterações. Então, você trabalha numa empresa, sua empresa pode estar fazendo uma alteração e trouxe uma insegurança, por exemplo, de será que eu serei o próximo da lista a ser demitido ou demitida? Se você trabalha com clientes, ou se você é um empreendedor, uma empreendedora, você pode estar vendo alterações no mercado financeiro, ou você está vendo ali mudanças referente a clientes, e isso está te deixando na defensiva, porque existe um medo de que as coisas não continuem se mantendo como antes. Quando isso também está relacionado a imóvel, aluguel, família, relacionamento, às vezes sai uma conversa, sai um assunto e isso começa a deixar vocês inseguros porque será que eu escutei aqui a minha família falando sobre mudar algo, será que isso vai cair sobre a minha estadia aqui? Eu escutei ali um familiar falando que vai vender aqui a parte dessa casa. Será que eu vou ter que também vender a mim? Vou ter que correr atrás de um outro imóvel ou de uma outra locação, porque eu ouvi o proprietário falando sobre venda. Então, assim, são assuntos que aparecem, cenários que vão se alterando e que tá tudo bem vocês ali ficarem inseguros ao ponto de pensar que isso vai sobrecair, mas não vai, tá? Mas não vai. Eu vejo que muitos de vocês podem estar começando a se dedicar mais à sua saúde. Vocês também podem ter aí no mês de fevereiro algum período alérgico, mas nada que vá ser uma coisa grave, ok? Em relação à saúde, tá trazendo um favorecimento, então traz uma boa energia, traz uma boa vitalidade. Mas eu sinto que o que pode acabar acontecendo aqui está relacionado mais à saúde emocional de vocês. Taurinos, existe aqui uma situação que tá ligado muito com transporte, viagens, mudanças, né? Então, a questão aqui da locomoção, a questão aqui de viajar, de mudar ou de ter que recorrer rapidamente, tá gerando um desconforto emocional em vocês. Isso pode estar levando
né, ali pega o emocional e isso pode estar levando a algumas consequências na saúde, tá? Então, existe assim um cuidado que precisa ter com a saúde emocional. Muitos aqui podem começar a não se alimentar da maneira certa, porque fica ali com uma preocupação, fica com uma certa insegurança, e aí perde a vontade de comer, de se alimentar. Outros, né, não estão querendo deixar um determinado local e isso faz com que vocês sintam ali a necessidade, às vezes, de introspecção. Então, assim, são coisas que podem afetar emocionalmente, tá? São coisas que podem afetar emocionalmente. Então, eu sinto que algumas circunstâncias aqui, elas precisam ser melhor avaliadas por vocês. Porque o fato de não haver por parte de vocês essa reflexão, isso pode colocar vocês emocionalmente num estado aqui, vamos dizer assim, num estado de aprisionamento, né? Então, assim, eu acabo sendo vítima das minhas próprias emoções, dos meus próprios medos, porque eu não quero fazer essa mudança agora, eu não quero ter que correr atrás disso agora, eu quero ficar em paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero poder viver a minha vida, mas principalmente se depende de outras pessoas em torno, não está realmente dando para confiar, mas vocês vão precisar ter que neutralizar as próprias emoções, inclusive, para que isso não afete. Vocês também podem estar lidando com uma situação onde alguém fez uma promessa, né? Fez uma promessa de que não ia mais ter um determinado comportamento, que não ia mais agir rigidamente, que poderia ter dito que trataria as coisas de uma forma diferente, só que no meio ali de fevereiro vocês percebem que essa pessoa parece que esqueceu o que prometeu, porque essa energia ela volta a fazer a mesma coisa. E chega um certo ponto que vocês começam a se questionar, né? Se vale a pena ali ter que ficar lidando com esse tipo de situação. Eu vejo vocês também lidando ali com figuras de autoridade, né? Então, vocês podem estar lidando com advogados, juízes, né? Principalmente para quem vai ter uma audiência, ou você pode estar ali solicitando, né, um advogado ou solicitando a justiça devido a algum ocorrido, tá? Pode ser até uma questão ligada ao trânsito aqui. Muitas vezes houve um acidente ali de trânsito, houve uma discussão no trânsito, então é importante evitar esses tipos de coisa, tá? É muito importante evitar esses tipos de coisa, para que isso acabe não gerando problemas, repercussões maiores. Mas tem coisas relacionadas a veículo, a trânsito, pode ser que vocês estejam abrindo um BO contra alguém. Em outras situações aqui, pode haver, né, algum envolvimento com tudo aquilo que se refere a divórcio, separação, processos administrativos. Aí eu vejo vocês lidando com essas situações aqui. E ao mesmo tempo eu capto uma energia como se falasse assim: eu não esqueci da promessa que você não cumpriu. Né? Então aqui, principalmente se houve algum tipo de acordo que foi fechado sem uma regularidade, né? O que eu quero dizer? Um acordo de boca. Se houve alguma negociação de boca aqui, sem ter um documento com assinatura, sem ter ali cláusulas, né, o regulamento da questão, pode acontecer de vocês terem ali algum problema com isso, vocês terem que acionar a justiça, certo? Então, se houve aqui de fato um acordo de boca, uma negociação de boca, eu sinto que essa pessoa ela não está cumprindo a negociação. Por isso que vai haver aí uma necessidade de recorrer à justiça. Outros aqui podem ter um pedido inusitado
no caso de alguém, ou vocês estão pedindo para alguém para mudar para casa deles ou para ir morar com eles, porque existe ali uma complicação da saúde por causa do emocional. Então talvez alguém já não suporte mais viver dentro de determinado lugar e quer se mudar, quer estar perto de outra pessoa, ou quer voltar para casa dos pais. Existe também essa circunstância aqui, certo? Mas de alguma maneira é como se promessas aqui elas não estão sendo cumpridas. E se no mês de fevereiro vier esses tipos de negociação também, vamos trocar isso, ou vamos, eu te vendo isso, mas assim, não tem uma nota fiscal, não tem um comprovante, não tem um contrato se for de valor mais alto. Não fechem essas negociações porque vocês vão se arrepender. Tá? Eu também vejo algo aqui relacionado com o seguro-desemprego. Pode ser que está ocorrendo um problema para que vocês recebam um seguro-desemprego aqui. Estou vendo alguma situação relacionada à Receita Federal também. Pode ser ligado a alguma questão de declaração de imposto aqui. E eu sinto que realmente não vai dar para agir nessa situação emocionalmente. Apesar do emocional estar sendo afetado, vocês vão ter que trazer a lógica, a racionalidade para lidar com isso. Né? Então, assim, às vezes vem uma negociação aqui no mês de fevereiro que parece ser interessante, pode parecer um sonho realizado, só que você está deixando o seu emocional interferir. Você não está usando a lógica, a racionalidade. Você não está colocando essa negociação dentro dos termos da lei, dentro dos termos judiciais, ou dentro ali de termos, por exemplo, que pode te ajudar como um consumidor ou uma consumidora. Né? Por exemplo, direito do consumidor aqui. Então é muito importante usar, né, a racionalidade para não gerar esses tipos de situação. Tá? Isso vai ser muito importante. Eu vejo também que vocês podem estar lidando aqui com energias de filhos. Pode haver aqui alguma situação que se desenvolve em relação aos filhos. Para outros aqui que estão lidando com Libra, Gêmeos ou Aquário, pode haver aí alguma situação que se desenvolve entre vocês. Eu sinto que isso mexe emocionalmente, gera ali para vocês uma certa insegurança em relação a essas energias, porque há uma sensação de que existe alguma coisa tirando proveito, ou existe alguma coisa que não está funcionando. Mas eu sinto que não há necessidade de passar por essa desestrutura. Por isso que é importante trazer a racionalidade para a questão. Porque se não for usada, por mais que a desestrutura ocorra e depois vocês recomecem novamente, eu sinto que não é necessário que isso aconteça se você usar o seu lado racional. Porque aqui, Touro, vocês no momento estão bastante confortáveis. Tem ali seus problemas, alguns conflitos, mas vocês estão seguros. Só que essa situação aqui que acontece, ela tira vocês dessa segurança. Ela tira de alguma forma vocês dessa segurança. E também não se pode dar ouvidos para tudo que se escuta, que nem tudo quer dizer que é verdade aqui. Às vezes algumas alterações estão acontecendo, mas isso não influencia a vida de vocês absolutamente nada negativo. Eu vejo assim vocês um pouco sem clareza de algumas situações. Também tem sabotagem aqui. Né? Você acaba ali se sabotando, sofrendo por antecipação, mas entenda, tem que trazer a lógica.
Ah, é uma questão de imposto de renda. Eu me desesperar emocionalmente, eu chorar, eu achar que o mundo está contra mim, não vai resolver essa questão que é uma questão prática. Então você vai ter que usar o seu lado mental para buscar uma solução para resolver o problema. Ah, não me pagaram, a empresa não me mandou embora lá atrás e não me pagou meus direitos. Então, não adianta reclamar, você vai ter que tomar uma ação e acionar a justiça para resolver essa questão, para processar a empresa. Ah, eu fiz uma troca de uma venda aqui e a pessoa não cumpriu. Não adianta reclamar e brigar com a pessoa, você vai ter que realmente buscar meios para se ajudar, soluções. Mas se vocês ficarem nessa sabotagem aqui, o problema ele não vai ser resolvido. Ele não vai ser resolvido. Eu sinto que alguns de vocês também estão com algumas coisas, porque eu sinto muito o chakra da laringe, né? Que é aqui posicionado na região da garganta, que é responsável pela comunicação, pela inspiração, né? Pela dinâmica das coisas. Então, eu sinto que muitos de vocês estão com muitas coisas entaladas que é como se vocês estivessem assim como se vocês tivessem uma bomba relógio. E esse mês de fevereiro pode acontecer dessa bomba estourar, porque tem muita coisa guardada, muita coisa que quer ser dita. Muita coisa que quer ser dita. Eu também vejo vocês aqui observando o seu relacionamento, observando um relacionamento em torno, e vocês um pouco sem visão do que está acontecendo ali. Então, às vezes você está dentro de um relacionamento, existe ali você um pouco sem visão, talvez pelo comportamento do parceiro e da parceira. Ou se você está observando um relacionamento de fora, você não está entendendo como aquilo está se mantendo, porque talvez da sua parte houvesse uma visão diferente. Aqui no caso, se for ligado, por exemplo, a ex-relacionamento, vocês podem estar olhando o relacionamento de um ex ou de uma ex, né? No caso, quem está nessa energia, quem não tiver, descarta a informação. Mas olhando e falando, mas por que ali tá dando certo, ali tá fluindo e comigo era, vamos dizer assim, um inferno, né? Nada dava certo. Tá? Também tem essa situação. Mas eu também vejo aqui um casal lutando para manter a família, né? Aqui provavelmente são casados ou moram junto, mas estão lutando para manter uma família. Apesar de a relação tá passando aqui por uma fase muito difícil. Talvez até dentro dessas questões sentimentais precisa-se, por mais que exista sentimento, vai precisar usar ali a racionalidade toda. Porque eu sinto que vocês estão buscando reconhecimento. Pode ser reconhecimento no trabalho, ou que uma empresa te reconheça para te contratar, ou reconhecimento de quem você está se relacionando, ou reconhecimento da família. Só que eu sinto que isso não está se desenvolvendo da maneira que você está querendo, ou pela falta, né, de cumprir a promessa, aquilo que prometeram a vocês. Eu sinto que vocês meio que estão paralisando aqui no mês de fevereiro. E como eu falei, não há necessidade disso acontecer. Vocês têm que reagir à situação. Como eu falei, não deixar o emocional interferir, usar a racionalidade para buscar a solução para te ajudar. Porque eu realmente sinto aqui que existe alguma coisa paralisando, é uma emoção forte. Tá? O que é uma emoção forte? É quando você sofre um baque forte numa situação. Tá? Você sofreu um baque ali. Então esse baque ele pode ser muitas coisas. De repente,
Por exemplo, na questão do trânsito, você não estava esperando levantar ali para ir trabalhar e se deparar com essa situação, então te pega de surpresa, mexe muito com a sua emoção, com a sua intensidade, com seus instintos. Às vezes aqui você descobre uma situação, isso mexe com você. Às vezes você começa a perceber todo mundo do seu trabalho sendo dispensado e isso começa a te trazer essas reações ansiosas porque você acha que você também vai ser afetado ou afetada na situação. Então eu sinto aqui que realmente vocês vão ter que se manter tranquilos. Aqui também existe um apego. Existe algum apego aqui. É como se essas duas energias elas representassem a mesma situação. Eu tô aqui protegendo algo que eu quero, algo que eu me importo. Eu tenho esse apego a isso que eu tenho. E se for preciso reagir na agressividade, não na agressividade no sentido físico, eu falo da energia agressiva de avanço. Eu sairei dessa toca e eu vou avançar. Por isso que eu usei o termo que às vezes tem muitas pessoas que tá com muita coisa engasgada aqui na garganta e na hora que tiver que se posicionar, na hora que tiver que falar alguma coisa, vai falar. Doa quem doer. É como se a pessoa estivesse soltando tudo que tá pensando. Tá? Eu também vejo aqui uma situação se desenvolvendo com uma energia maternal. Pode ser que parta daí a situação. Certo? Ou vocês, né, de touro aqui, estão querendo manter uma estabilidade, estão querendo manter uma família, estão querendo manter uma estrutura, mas tem a possibilidade de alguém não estar cumprindo com os votos, então essa pessoa ela pode estar dificultando a maneira de você viver, ou a maneira de você manter as coisas aqui. As energias que saíram mais fortes foram Libra, Gêmeos e Aquário, forte energia de Aquário, forte energia de Libra, energia de Áries. Tá? São as energias que estão mais fortes aqui na leitura de vocês. E eu também sinto aqui, vocês podem estar lidando com uma energia de Capricórnio, Câncer, Peixes ou Escorpião, Aquário, né? Como eu falei, tá muito forte na leitura. Mas eu sinto aqui que tem alguma coisa errada com alguma outra pessoa, não com vocês. Mas é como se houvesse uma desconfiança de alguém, como se alguém tivesse cometendo um ato que não é correto. Um ato que não é correto. Então eu sinto que isso pode estar ligado à família. Ou você tem um relacionamento ali onde você está percebendo que alguém está cometendo um erro, que pode ser um erro que leve essa pessoa a ter que enfrentar a lei. Ou se é dentro da família, no caso, sem ser assim relacionamento, mas na família em si, parentes e tudo mais, tem alguma coisa promíscua que vocês perceberam, alguma coisa que vocês notaram, e isso tá mexendo muito, porque talvez exista aqui um medo assim, será que se eu contar vão acreditar em mim? Será que se eu falar alguma coisa, o que isso vai dar? O que isso vai me prejudicar? Só que se realmente estiver acontecendo, apesar que está, mas realmente se você está se colocando nessa posição de não falar nada para alguém, principalmente alguém mais adulto, ou a mãe de alguém, ou o pai de alguém, se vocês não falarem nada, vocês vão estar contribuindo com a dor numa outra pessoa, tá? Para quem está experienciando essa situação. E mulheres de touro que estão solteiras, cuidado aí
né? Com um galã que aparece, é um homem bonito, todo charmoso, tá? Que é uma energia masculina, não é homossexual, não é uma energia feminina, que é masculina. Cuidado aí com um homem muito galante, porque essa pessoa carrega alguma coisa. Eu vou utilizar esse termo, tá? É como se essa pessoa tivesse um lado sombrio. E é uma pessoa que pode trazer muitos traumas ou tentar de alguma maneira fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Então, cerebral, perdão. Então, por favor, não se mantenham ingênuos a isso, tá? Vocês que estão solteiros, apareceu o príncipe dos sonhos, que parece que caiu do céu, abre os olhos, porque isso não está muito conectado com algo que veio dos céus ou algo que veio para vocês espiritualmente. Essa pessoa que é muito manipuladora e não vale a pena abrir ali seu coração, abrir a sua vida, trazer essa pessoa para sua convivência, porque não é uma pessoa de confiança. Ok? Vamos dar continuidade aqui. E vamos ver uma mensagem espiritual para vocês. E para os homens de touro, um alerta aqui. Tem algumas energias de touro aqui que podem ter conhecido alguém, tá saindo já com essa pessoa. É uma pessoa que se mostrou muito inteligente, muito madura, muito agradável. Só que essa pessoa mentiu a idade para vocês. Então pode ser que vocês estejam se relacionando com uma pessoa que ainda é menor, né, de menor, mas que está se passando por uma adulta. E aí vocês estão mantendo o relacionamento, estão saindo, né? Mas seria interessante vocês abordarem ali, quero conhecer sua família, começar a ir mais a fundo, porque existe aqui uma alteração de idade. É como se essa energia ela tivesse 15 anos e tivesse falando que tem 19. Mas por que dá para perceber que não tem, assim, não dá para saber que ela tem 15? Por quê? Porque é uma pessoa que mostra maturidade, é uma pessoa que pode já ter um corpo mais amadurecido. Mas preste atenção para isso não levar vocês a ter que parar em delegacia, né, e gerar todo aquele problema. Eu entendo que houve uma mentira, mas já vai se atentando com isso. Certo? A mensagem da espiritual é o seguinte, pede para que vocês tenham uma visão ali decisiva, para que vocês decidam de forma sábia. Então, quando vem essa espiritualidade maravilhosa dizendo seja sábio em relação à sua vida, seja sábio e sábia em relação às suas escolhas, é porque vocês estão tendo a oportunidade de fazer escolhas diferentes, tá? Vai se apresentar uma situação, você já tem ali uma consciência que agir com o emocional vai trazer prejudiciais. Então, qual é a melhor maneira de lidar com isso para que não comprometa a minha vida, minha reputação, minha carreira, minhas finanças, meu emocional, meu intelectual? Então, eu vou agir dentro da sabedoria. Agora, se vocês saírem metendo os pés pelas mãos, agir com uma certa teimosia sobre a situação, vocês só vão ter aborrecimentos, desapontamentos e uma grande perda de tempo. Um tempo que vocês poderiam estar utilizando para resolver, solucionar o problema. Então aqui não tem meio termo, tá? Veio uma situação que é problema, não fica ali chorando, tentando conversar, buscar bondade na pessoa que não tem, vai lá e resolve da maneira prática. Porque assim vocês vão poupar tempo, energia e emocional também. Ok? Então, taurinos, essa é a leitura para vocês para o mês de fevereiro. Tenham um bom mês, espero que tenha agregado em algo bom. Fiquem com Deus, taurinos. Um beijo, tchau, tchau.